Mesmo depois de perder diversos jogadores cruciais para o time, o Cleveland Browns conseguiu surpreender a todos e salvar uma temporada que já parecia estar arruinada. Os problemas começaram a aparecer logo nas primeiras rodadas, e a cada semana o elenco tinha um novo desfalque devido a lesões para se preocupar. Porém, quando a equipe mais precisou, outros jogadores deram um passo à frente e heróis inesperados surgiram para ajudar o time. Mas afinal, por que o sucesso dos Browns em 2023 era tão improvável e como eles conseguiram superar esses desafios? Para responder essas perguntas, primeiro precisamos entender a situação do time chegando nessa temporada. Com o objetivo claro de focar no presente e vencer agora, os torcedores estavam ansiosos para essa temporada, e grande parte das expectativas vinham do Deshaun Watson, que agora poderia jogar sua primeira temporada completa desde 2020. E graças a todo o investimento que o time fez nele e ao seu desempenho preocupante no ano anterior, ele tinha muito para provar nessa temporada. O time de Cleveland abriu a temporada jogando em casa contra seu rival de divisão, Cincinnati Bengals, e nessa partida já tivemos uma amostra de um fator que seria extremamente importante para a equipe ao longo de toda a temporada: uma defesa dominante. O maior exemplo disso foi o fato do Joe Burrow ter sido limitado para apenas 82 jardas aéreas em toda a partida, que é a menor marca de sua carreira. Como resultado, o ataque dos Bengals foi simplesmente anulado e os Browns venceram de forma devastadora por 24-3. Porém, a partida não foi marcada somente por pontos positivos, e na primeira metade do jogo, o time de Cleveland já sofreu sua primeira perda de um grande jogador. O right tackle Jack Conklin, que era um dos melhores jogadores da linha ofensiva com 2 seleções para o All-Pro, acabou sendo retirado de campo devido a uma séria lesão, e após exames, os médicos confirmaram que o Conklin havia rompido 2 ligamentos do seu joelho esquerdo e que estava oficialmente fora da temporada. Na semana seguinte, o adversário era o Pittsburgh Steelers em mais um confronto dentro da divisão, mas para a infelicidade dos Browns, os problemas continuaram aparecendo. No segundo quarto, um acontecimento devastador acabou abalando o time pelo restante da partida. O running back Nick Chubb, que é um dos melhores jogadores da posição, acabou sofrendo uma séria lesão no joelho após receber um tackle. O lance foi tão chocante visualmente que a transmissão da NFL nem sequer exibiu um replay do momento. E apesar dos esforços defensivos, os Browns cometeram diversos erros no ataque e acabaram perdendo o jogo por 22-26. E quando a situação do time já parecia ruim o suficiente, o Deshaun Watson também acabou se lesionando. Tudo começou na semana 3, quando o quarterback sofreu uma pancada na end zone que acabou causando uma lesão no manguito rotador do seu ombro. Devido a isso, ele perdeu os 2 jogos seguintes, e quando foi retornar contra os Colts, ele sofreu mais uma pancada no ombro, o que o tirou da partida logo no primeiro quarto. Depois de ficar fora dos gramados por mais uma semana, o quarterback conseguiu retornar pela segunda vez na temporada e liderou o time para uma vitória em casa contra o Arizona Cardinals e uma virada contra os Ravens. Porém, na partida contra o time de Baltimore, o Watson sofreu mais uma forte pancada, e com ela as coisas pioraram de vez. O quarterback sofreu uma nova lesão no seu ombro direito, que dessa vez foi uma fratura no glenoide. Com isso, ele teve que passar por uma cirurgia e ficou de fora do restante da temporada. E essas não foram nem de longe as únicas lesões significantes que desfalcaram o time. O left tackle Jedrick Wills sofreu uma grave lesão no joelho durante a 9ª rodada. E para piorar, eles ainda tiveram problemas no outro lado da linha ofensiva, quando Dawan Jones, que já estava substituindo o Conklin como right tackle titular, também sofreu uma lesão no joelho durante um treinamento na semana 14. Ambos os jogadores não retornaram para a temporada, e nesse momento os Browns já tinham perdido 3 jogadores cruciais da linha ofensiva. Na defesa, os problemas vieram da secundária. O safety Rodney McLeod sofreu uma lesão no bíceps na 11ª rodada, e o Grant Delpit, que até então era o líder de tackles do time, acabou lesionando a virilha na semana 14. O desastre era tão grande que nem mesmo o kicker conseguiu se salvar, e acabou sofrendo uma lesão no músculo posterior da coxa na semana 16 e perdendo os últimos jogos da equipe. Com esse tanto de desfalques, a temporada do Cleveland Browns parecia destinada ao fracasso, mas de maneira surpreendente, eles conseguiram superar todos os desafios e ainda por cima se estabeleceram como um dos melhores times da conferência.
No ataque, os Browns continuaram competitivos, e apesar de terem sido a equipe que mais sofreu turnovers e a terceira que mais cometeu faltas, eles conseguiram manter uma boa eficiência e ficaram entre os 10 times com mais pontos marcados na temporada. Após a lesão do Nick Chubb, a posição de running back virou uma grande preocupação, pois o reserva imediato Jerome Ford até então havia jogado menos de 15 snaps ofensivos em toda a sua carreira. Porém, o jogador de 24 anos rapidamente conquistou a confiança dos Browns e ainda fechou a temporada como líder de jardas corridas da equipe. E para ajudar o Ford, eles trouxeram de volta o Kareem Hunt, um antigo conhecido da equipe que também colaborou com as corridas. Após a lesão do Watson, o calouro Dorian Thompson-Robinson e o P.J. Walker foram os responsáveis por assumir o cargo inicialmente, mas devido a uma falta de constância, os Browns foram em busca de um novo quarterback disponível no mercado. Então, um herói inesperado surgiu em Cleveland na semana 13, o Joe Flacco. O veterano de 38 anos que havia sido campeão do Super Bowl com os Ravens em 2013, estava de volta aos gramados após ficar meses sem um contrato, e para surpresa de todos, ele teve excelentes atuações, e juntamente com Amari Cooper, David Njoku e Elijah Moore, foi capaz de elevar o nível ofensivo do time. Enquanto por um lado o ataque estava voltando a engrenar, pelo outro a defesa permaneceu dominante durante toda a temporada. Os Browns tiveram um grande desempenho tanto pressionando o quarterback quanto defendendo os passes, e como resultado, foram o time que menos cedeu jardas totais para o adversário nessa temporada, com mais de 300 jardas a menos que o segundo colocado. Diversos jogadores se destacaram ao longo da temporada, mas o principal deles foi sem dúvidas o Myles Garrett. O defensive end foi simplesmente espetacular, e a partida da semana 7 contra os Colts é o melhor exemplo disso. O Garrett teve um total de 9 tackles, 2 sacks, 2 fumbles forçados e ainda por cima bloqueou um field goal. Com o time inteiro jogando em alto nível, o Cleveland Browns terminou com a segunda colocação da divisão mais competitiva dessa temporada e ainda garantiu uma vaga para os playoffs. O time de Cleveland acabou sendo derrotado pelo Houston Texans no Wild Card, mas isso não diminui o feito da equipe ter conseguido chegar até ali em meio a tantos obstáculos e dificuldades. E o principal responsável por essa grande reviravolta da temporada foi o head coach do time, Kevin Stefanski. O treinador soube manter a calma nos momentos de tensão e realizou as modificações necessárias para manter o time nos trilhos. Essa campanha surpreendente lhe rendeu o prêmio de head coach do ano, e ele não foi o único premiado do time. O Myles Garrett foi nomeado jogador defensivo do ano e o Joe Flacco o Comeback Player of the Year, que é dado ao jogador que superou adversidades como uma lesão ou um baixo desempenho na última temporada e mesmo assim conseguiu retornar a um alto nível de performance. E se tem uma coisa que podemos afirmar, é que o elenco se lembrará dessa temporada com sentimento de orgulho que poderá virar combustível para 2024. Outro time que também foi afetado de maneira devastadora por lesões foi o New York Jets, que logo na primeira rodada já perdeu seu quarterback titular, mas agora o Aaron Rodgers estará de volta para reacender a esperança da equipe. E para descobrir porque o time de Nova York está contando tanto com o veterano para essa temporada, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece na NFL. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.